As famílias, estamos de volta para trazer aqui uma resposta. Um inscrito do canal deixou uma pergunta e nós estaremos respondendo de maneira bem objetiva neste vídeo. A pergunta é baseada em 1 aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo 54, que diz o seguinte: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A pergunta deste inscrito está baseada, na seguinte frase: e isso que é mortal se revestir da imortalidade. Na verdade, essa pergunta baseia-se no sentido: será que está falando do corpo físico? A pergunta anda nesses parâmetros, porque o sistema religioso vai dizer que este corpo físico vai receber uma transformação. E nós estamos aqui para dizer que, obviamente, que não. O que era então mortal que foi revestido de imortalidade? Se você pegar o capítulo 15 e ler o contexto, principalmente o versículo 44, está escrito da seguinte maneira: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se você observar, ler com muita atenção os versículos pós e o antes, você vai perceber que o corpo físico, ele não ressuscita, meu irmão. Não foi o corpo físico que ressuscitou no dia da vinda de Cristo, e sim o corpo espiritual. Para mim não usar o termo alma e espírito, que misericórdia, quantas ideologias que se tem sobre espírito e alma, eu vou usar o termo homem interior. É o homem interior que recebeu esta imortalidade, porque era mortal. O homem interior morria. Até no ano 70, o homem interior morria, que é o homem espiritual. Morria em que sentido? Ficava aprisionado no mundo dos mortos. E, com a vinda de Cristo, cumpriu-se o que escrito está. Aquilo que era mortal, falando do homem espiritual, do homem interior, recebe a imortalidade. Agora já não morre mais. Se você analisar, o capítulo 15, o versículo 26, vai falar que o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, o último inimigo que havia de ser aniquilado era a morte. Porém, se você observar, o texto aqui está dizendo que era na vinda de Cristo que isso iria acontecer. Mas se você ler 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 10, escrito está: o que é manifesta agora, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Observa que aqui está falando da cruz, se você ler o contexto, e você vai observar que Jesus, na cruz, com a sua morte, ele aboliu. A morte foi abolida ali na cruz. Mas que morte é essa? É a morte do homem interior. O homem exterior, meu querido, se você ler Gênesis capítulo 3, versículo 19, Eclesiastes 12, versículo 7, isso é uma realidade eterna. Este homem exterior vai voltar para o pó. Não tem outra solução, outro jeito, outro meio. Não. O homem exterior, ele morre. Porém, o homem interior não morre mais. Porque na cruz, Jesus aboliu a morte e foi confirmada para sempre esta obra no ano 70 com a volta de Jesus. Tá bom? Então, respondendo a pergunta de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54,
eu respondi com 1 aos Coríntios, versículo especificamente, o versículo 44, porque está dizendo do homem interior, do homem espiritual, do corpo espiritual. É este que recebe a imortalidade, que recebeu. O nosso homem interior não morre mais. Antes morria, antes do ano 70 morria. Ou seja, ficava aprisionado no mundo dos mortos. Haja vista também que morte significa separação. Entenda isso. Lembra da parábola do filho pródigo? Você vai observar que quando ele volta, o pai fala assim: este meu filho estava morto e reviveu. Na verdade, ele não estava morto no sentido literal da palavra morte. Ele estava separado. Ele estava separado do pai. E morte, na verdade, no seu sentido bíblico, é isso. Separação. A morte do homem interior. Agora, a morte do homem exterior, aí já vai se cumprir Gênesis 3:19, Eclesiastes 12:7, veio do pó, volta para o pó e deixa de existir, tá bom? Em breve eu vou trazer um vídeo falando sobre a ressurreição, para ficar algo mais bem entendido, explicado e alinhado. Porém, vim aqui só para trazer a resposta a esse inscrito. Quero agradecer do fundo do meu coração, pedir o seu like, pedir o seu comentário e pedir que você se inscreva e compartilhe. Vou ficando por aqui e daqui uns dias estaremos de volta com temas bombásticos. Fui!